No programa de hoje vamos comemorar um aniversário muito especial. Não sai daí, Simplicidade já está no ar. Tudo bem? Como vocês estão? Como eu disse na abertura do programa de hoje, a gente comemora nessa edição um aniversário muito especial. A cidade de Tubarão completa seus 150 anos. E mesmo em meio a desafios, dias desafiadores, não temos como deixar passar em branco essa data tão especial. Por isso, no programa de hoje, nessa edição, ela será totalmente alusiva ao aniversário. Nós vamos ouvir depoimentos de tubaronenses e de não tubaronenses que adotaram Tubarão como a sua cidade. Eles vão contar pra gente curiosidades, histórias marcantes e o carinho que eles têm com a cidade. Mas antes de começarmos, eu quero falar algo para você. Você já parou para pensar que é na cidade que acontece a nossa vida? É na cidade que acontece a vida real. É na cidade que a gente aprende a se relacionar, a ir para a escola, a viver em família, a passear nos pontos de lazer daquela cidade. Com Tubarão não é diferente. Tubarão é uma cidade que tem uma característica muito acolhedora, tem uma beira-rio muito bonita e muito agradável para a gente fazer caminhada, corrida de rua, passear de bicicleta, enfim. Tem tantos outros atrativos. Tubarão é uma cidade onde é muito bom de se morar, é uma cidade que tem um pouco mais de 100 mil habitantes, mas ao mesmo tempo é próxima de cidades maiores e tudo está muito próximo. Então vale muito a pena morar em Tubarão. Eu tenho uma história pessoal de muito carinho com a cidade, não sou tubaronense de nascimento, mas sou de coração, porque aqui na cidade eu aprendi as melhores coisas da minha vida, as melhores experiências, algumas das melhores, né? Porque aprendi a viver em família, me formei na faculdade, trabalhei em lugares que eu vou levar para sempre na minha história, criei aqui a minha própria família, então é assim que a gente traz a cidade no coração. E iniciando já o programa especial de aniversário da cidade de Tubarão, eu quero abrir com um depoimento de um convidado que já passou aqui pelo programa. Aliás, todos os convidados de hoje já passaram aqui, já tive a oportunidade de entrevistá-los. E esse primeiro convidado, ele tem uma história muito fundamentada na sua empresa, né? Hoje ele já tem mais tempo para se dedicar aos seus hobbies, como você pode conferir lá na entrevista que a gente fez com ele. Mas ele tem muita história para contar. E ele vai contar pra gente um pouquinho dessa história que ele lembra da cidade de Tubarão. O primeiro convidado, então, é o Genovêncio Bittencourt. Ele atendeu o nosso convite e vai estar compartilhando aqui com a gente algumas curiosidades da história da cidade de Tubarão. Na época do beneficiamento do carvão, do transporte do carvão, né, que era feito pela Estrada de Ferro. Então uma das empresas, ou a empresa mais importante, era a Estrada de Ferro, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, e a cidade praticamente girava em torno dessa atividade econômica. Naquela época o comércio ali se concentrava na rua Lauro Miller, na rua Marechal Deodoro, até a antiga estação da Estrada de Ferro, hoje antiga rodoviária também, e na rua Coronel Cabral, a rua da igreja, até lá na subida da igreja, e também ali na rua de São Manuel, né, onde hoje é o Calçadão. Então esse era o centro assim, da cidade. Margem esquerda, bairros, né, praticamente
não existiam, a não ser o bairro de Oficinas, que sempre foi o reduto, vamos assim dizer, dos ferroviários, né? E a cidade foi crescendo, né? A gente foi acompanhando esse crescimento, passamos por diversas etapas. Me ocorreu um fato que eu presenciei em 1965, quando então era prefeito o Dr. Estélio Boabait. Ele contratou uma empresa de Porto Alegre especializada em planejamento, né? E durante eles estiveram fazendo aqui os estudos, os levantamentos, e na apresentação desse plano eles mostraram, dentre outras medidas, né, uma maquete de como a cidade deveria estar no futuro. E nessa maquete mostravam diversos edifícios por toda a cidade, margem direita, margem esquerda, o que não existia nenhum edifício ainda, né? E parecia então tão distante isso aí. E também previam diversas pontes sobre o Rio Tubarão, o que hoje realmente acontece. Essas previsões, né, se materializaram, vamos assim dizer, se concretizaram. Eu achei muito interessante esse detalhe. Na década de 50, 60, Tubarão era uma cidade, né, pacata. A nossa economia girava basicamente em torno da exploração do carvão, do beneficiamento do carvão, né, que era feito aqui em Capivari. Então a rede ferroviária e a CSN eram as principais empresas da época, né? Eram onde tinham bons empregos, com salários razoáveis, né? E toda a economia girava em torno do transporte, do beneficiamento, né? Fornecimento de materiais. O comércio na época se resumia ou se concentrava, né, na rua Lauro Miller, na rua Marechal Deodoro, na rua Coronel Colasso, da ponte ali até a subida da igreja, da catedral, e na rua São Manuel, o atual calçadão. Esse ali era o centro da cidade. O restante eram áreas praticamente residenciais. Margem esquerda ainda não tinha comércio nenhum, só residências, e os bairros, né, tipo Vila Moema e outros praticamente não existiam ainda. Eram zonas agrícolas ou até de pastagem. Tubarão se tornou uma cidade agradável de se viver, um clima muito gostoso, né? E nós só temos a parabenizar a nossa cidade, o povo de Tubarão, pela sua garra. Nós passamos por alguns problemas, a enchente de 74 é um exemplo, mas nós soubemos conviver com isso, superar, né? E esperamos que Tubarão cresça cada vez mais, se desenvolva, né? Hoje temos uma BR cortando a cidade, um aeroporto aqui perto, né? E tudo isso vem somando, né, para que a cidade se desenvolva cada vez mais. Ainda no primeiro bloco do programa de hoje, a gente ouve outro tubaronense ilustre. Ilustre porque ele conhece muito bem as frases, as características do povo tubaronense. Ele tem um livro muito especial que ele vai falar um pouquinho no depoimento dele sobre esse livro. Tem várias frases aí, várias expressões que são tipicamente tubaronenses. E não poderia ser diferente. Ele nos dá aqui um depoimento sobre como é viver em Tubarão e o que ele sente nesse momento em que a cidade faz 150 anos. O nosso convidado ainda nesse primeiro bloco é o Ramírez Linhares, colega jornalista, que vai contar pra gente então como é a visão dele a respeito da cidade. Oi, minha querida amiga Elke, a todo o pessoal que está assistindo aí o teu programa, um grande abraço, nosso carinho, nossa alegria de poder estar de volta aqui. Eu estive no teu programa apresentando meu livro, já faz algum tempo, um livro que conta histórias da cidade de Tubarão e principalmente os termos e expressões que a gente usa aqui na nossa cidade. E hoje, quando tu me pedes para voltar aqui no teu programa,
falar um pouquinho não só do livro, que fez muito sucesso, já são 2 anos aí que a gente lançou o livro, ele vendeu bastante, hoje não tem mais quase nenhum exemplar, ele está espalhado aí pela cidade de Tubarão, também fora da cidade, até fora do Brasil. Tem tubaronenses que hoje tem nas mãos esse livro que fala um pouquinho do nosso jeito de conversar, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de contar as nossas histórias. Eu sou um apaixonado por histórias da nossa cidade, apaixonado por essa terra, gosto de ler, gosto de ir atrás das informações, daquilo que fez a nossa terra virar esse grande polo regional, essa grande cidade, Cidade Azul, dita por Virgílio Várzea, quando comparou a nossa cidade a um dos cenários mais bonitos que ele já tinha visto, com o nosso rio refletindo o azul do céu. Eu sou um filho de tubaronense, nasci aqui, meu avô, um descendente de açorianos, tinha como missão ser um benzedor, então eu lembro de muitas histórias do meu avô, a gente acompanhava a vida dele, inclusive quando muitas pessoas acorriam a ele para benzer, para curar diversas doenças e tal. Ele benzia inclusive rebanhos, animais, e eu lembro de uma história que eu estava presente quando chegou alguém da cidade de 13 de Maio para que ele benzesse os seus animais, fosse até lá para benzer um rebanho bovino, mas o meu avô estava meio adoentado, não pôde ir até lá, e ele benzeu dali mesmo, da casa dele, ali no Maitá de cima. Ele dali olhou para o céu, se dirigiu, direcionou as suas mãos para onde ficava a cidade de 13 de Maio, e dali ele benzeu lá o rebanho daquele proprietário, e que depois, um tempo depois, veio ali presenteá-lo inclusive com uma carne de bovino, porque a partir daquele dia os seus bois não adoeceram mais. Então eu costumo dizer que meu avô inventou o Wi-Fi, né? Ele benzia por Wi-Fi já. E essas e outras muitas histórias me ajudaram aí a me apaixonar ainda mais pela minha terra, e poder viver aqui, celebrar os 150 anos do município de Tubarão. É uma satisfação para todos nós. Beijo, Elke, até mais. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Estamos de volta com o programa de hoje. Como eu disse no primeiro bloco, o programa de hoje é especial, alusivo ao aniversário de 150 anos da cidade de Tubarão. Aliás, eu quero te falar uma curiosidade, não sei se você sabe, o programa Simplicidade, esse nome, ele tem uma conotação também relacionada à vida que se vive na cidade. Essa coisa da simples cidade, de pessoas que têm características em comum, que têm histórias para compartilhar e compartilhar porque vivenciam essas experiências na cidade. Então, queria compartilhar com você essa curiosidade. O nome Simplicidade surgiu também por conta disso, com esse objetivo, né, para reforçar, para valorizar quem vive na cidade, que é com quem a gente se relaciona de perto, de longe, se conhece bem, se não conhece tanto, mas de qualquer forma
vive na cidade onde a gente vive. Então, depois dessa curiosidade, quero anunciar o meu terceiro convidado de hoje, o primeiro desse segundo bloco. Ele não é tubaronense, como eu disse, né? Tem também os que foram adotados pela cidade e adotaram Tubarão também como seu lugar. O convidado, então, que eu quero anunciar agora é o meu colega jornalista, coordenador da Unisul TV, que faz um trabalho muito importante, relevante à frente dessa emissora de televisão, e vai contar pra gente por que ele tem Tubarão no coração. Eu vim para Tubarão em 2006 para trabalhar na Unisul, uma das grandes universidades brasileiras. Vim trabalhar no curso de jornalismo, no curso de publicidade, e logo em seguida fui convidado para produzir o projeto do que seria a Unisul TV. A universidade havia conquistado do governo federal o direito de implantar um canal de televisão. E a partir de 2006, nós levamos a Unisul TV ao ar, continuei o trabalho dos cursos de comunicação, onde fui coordenador, vim a convite da professora Darlete Cardoso, e uma das coisas que mais chamou a atenção na cidade de Tubarão, a hospitalidade do povo e a beleza da cidade. O rio que corta a cidade de Tubarão é extraordinário. Há no mundo diversos rios que são estruturas integradas à cidade sem nenhuma árvore, sem nenhum verde, sem nenhuma condição de adequação ao ambiente urbano. Aqui em Tubarão, o rio foi preservado, a cidade convive o rio, precisa um pouco mais de cuidado o rio, precisa um pouco mais de integração, mas a beleza do verde na cidade é extraordinário. Ao mesmo tempo, as montanhas que cercam a cidade de Tubarão, que cercam o nosso ambiente, a verticalização da cidade, que tem tornado a cidade um pouco mais urbana, edifícios altos, uma estrutura que tem qualificado a vida de muita gente, o convívio das pessoas na sociedade. A cidade de Tubarão, nesses 150 anos, está de parabéns pelo que tem conseguido construir. E compete a nós, nativos e oriundos de outros municípios, que vêm para cá fazer a vida, construir o seu dia a dia, como eu e como milhares de outras pessoas que viemos e fomos muito bem acolhidos pela cidade de Tubarão. Eu tenho uma gratidão muito grande pela população da nossa cidade, esta cidade que sabe receber, que sabe acolher e que está se preparando para ser uma das grandes cidades brasileiras, não grande em tamanho como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, mas uma grande cidade para se viver, uma cidade pequena com todos os recursos necessários para que a gente possa, a cada dia, enfrentar melhor as adversidades e viver melhor neste ambiente urbano que é a cidade de Tubarão. Seguimos com o segundo bloco do programa de hoje, ouvindo mais um não tubaronense, mas que já tem também Tubarão no seu coração. Ele vai contar pra gente o que mais chama atenção na cidade, que é positivo, que tem cativado tanto ele como a sua família. O convidado agora que eu gostaria de anunciar é o Fábio Moraes, superintendente do Farol Shopping de Tubarão. Ele vai contar pra gente então por que ele tem esse carinho também todo especial pela cidade de Tubarão. Eu que estou passando aqui hoje para deixar um recadinho para alguém bem especial, que é a nossa cidade. Está completando 150 anos, né? Então, tive essa oportunidade de deixar os meus agradecimentos, parabenizar e principalmente deixar o meu sentimento de gratidão por essa cidade, qual sempre fui muito bem recebido, né? Dizer que adoro ela, uma cidade que eu sempre caracterizo para todos como uma cidade apaixonante, né? Uma cidade que a gente tem uma boa infraestrutura e mesmo assim a gente pode ter contatos com a natureza. Eu, por exemplo, o que eu mais gosto de fazer aqui em Tubarão é caminhar na beira-rio. Acho que é um local, uma paisagem formidável, qual eu sempre me sinto bem e me leva a um momento de bastante reflexão. Tubarão é uma cidade que eu sempre resumo, que está dentro de mim já, né? Eu não sou nascido aqui, sou paulistano, mas
É uma cidade qual eu estou escrevendo a minha história aqui, né, nesse papel chamado Tubarão. Minha família também está aqui comigo. Recentemente a gente foi agraciado com um filho, né, e agora eu tenho um filho da terra, um tubaronense. Então, como eu sempre digo, o tubarão vai estar sempre dentro de mim, mesmo que eu não esteja mais aqui, né? Então, eu agradeço a cidade, meu sentimento realmente é de gratidão. E o que eu procuro fazer todos os dias, fazer algo pela cidade e algo pelas pessoas que moram aqui, que eu acredito que é a melhor forma que a gente tem para retribuir esse carinho que a cidade tem com a gente. Tá bom? Forte abraço aí para todos. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa de hoje e como eu costumo fazer nesse formato alternativo, no terceiro bloco eu resgato algumas das entrevistas que eu fiz ao longo desses 3 anos de programa Simplicidade. Como o programa de hoje é alusivo ao aniversário de 150 anos de Tubarão, não poderia ser diferente. Eu trago aqui para compartilhar com você alguns trechos da entrevista que eu fiz com o prefeito municipal Juarez Ponticelli, que me recebeu na sala da sua casa e que contou pra gente um pouquinho mais sobre quem ele é como pessoa. Confira aí. Aí começo te perguntando então, prefeito, tu gosta de ficar em casa? Gosta de passar tempo na tua casa? Gosto. Eu gosto de... E por incrível que pareça, eu preciso de um tempo diário para ficar só. Que é um tempo para refletir. Calar as vozes? Exatamente, porque a vida pública é muito movimentada, tem muita gente em volta, né? Você tem que tomar muitas decisões o tempo todo. Então eu sinto falta sempre de um tempo para ficar só, para ficar refletindo, e aí deixo o telefone no silencioso, para mim poder avaliar o dia que passou e pensar melhor o dia que virá. Isso te renova? Faz bem, eu sinto falta. Quando eu não tiro um tempo para isso, ou quando a agenda fica muito apertada, e ultimamente tem sido assim, nesse mês de maio foi uma loucura, porque a gente teve uma programação muito intensa da celebração dos 147 anos da cidade. Então, a agenda ia até meia-noite, às vezes até um pouco mais que isso, e no outro dia às 7 já começava novamente. Então, eu sentia, muitas vezes, eu não sinto tanta falta de dormir, como eu sinto falta de um tempo para ficar só, para não fazer nada, só para pensar, só para mim refletir o dia, refletir o governo, refletir as minhas ações, para mim fazer uma autocrítica para mim mesmo daquilo que aconteceu no dia que passou e do que está por vir no dia seguinte. Agora, tu és o tipo de pessoa que tem muitas ideias, quando está passando esse momento, passa esse momento contigo? Assim? Geralmente eu deixo o telefone no silencioso, mas eu ligo muito. Porque eu vou pensando e já acionando os secretários, né? Às vezes eu sei que eu abuso da horário, intimidade, até porque ligo até depois da meia-noite e, se preciso, antes das 7 também. Às vezes, e principalmente final de semana. Ligo muito para os secretários, porque aí bate uma ideia e tal, eu ligo para o secretário da pasta. Para cada secretário de pasta, pintou a ideia, estou ligando, às vezes eu percebo depois que o horário era demasiadamente tarde, ou fim de semana, aí eu peço desculpas no final. Mas o importante é compartilhar a ideia. Até para, às vezes tem uma ideia só sobre um projeto, sobre uma iniciativa que a gente pode ter, mas é uma coisa que não está completamente formatizada, que não está pronta, que não tem forma ainda, né? E aí eu passo a ideia para que eles possam
construir, formatar essa ideia e depois a gente discutir e eventualmente implementar. A gente estava conversando nos bastidores que há 30 anos tu estás aqui em Tubarão, não és daqui. Tu és Dia de onde? 23 de julho agora, eu vou completar 30 anos de Tubarão. Eu sou de uma pequena cidade do interior do estado, do centro geográfico de Santa Catarina, cidade de Pouso Redondo. Mas eu sou Pouso Redondo, eu digo sempre que eu sou do Pouso da Caixa, que pertence à grande Pouso Redondo. Eu sou do interior, na verdade, sou da roça, de uma comunidade muito pequena, uma comunidade que teve no auge 70 famílias, hoje tem umas 40 famílias só. Eu trabalhei na roça até 15 anos de idade, quando terminei o chamado ginásio, na época, que era a 8ª série. No meu município, Pouso Redondo, só tinha até a 8ª série, só tinha até o ginásio na época. Não tinha ensino de 2º grau ainda. Aí tinha que ir para Rio do Sul, que é a cidade polo lá da região do Alto Vale. Quando eu saí da roça para ir para Rio do Sul, aí eu tinha que trabalhar durante o dia para estudar à noite. E assim mesmo, o salário, eu ganhava o salário mínimo, não dava para pagar a pensão, eu morava de pensão, tinha que pagar o colégio, então, como o salário não era suficiente, a minha mãe vendia queijo, ovos, nata, manteiga, os produtos lá da colônia. Com esse incremento de renda, para me ajudar. Ela e a minha avó financiar os estudos. Me ajudavam. Então era sempre com muito sacrifício que a gente empreendia cada missão dessa, sabe? Então eu fui garçom da lanchonete primeiro e o Juvino, que era o dono do mercado, da família Nardelli, o Juvino ficava com muita pena porque eu tinha que sair direto do mercado para ir para o Colégio Dom Bosco, onde eu estudava, e não dava tempo de ir na pensão, que era longe. Então eu saía direto com aquele cheiro todo de fritura, de pastel, de bolinho de carne, como a gente chamava lá, e ia direto para o colégio. E aí ficou com pena, porque eu não tinha condução para ir em casa, não tinha um automóvel, não tinha nem uma bicicleta. Ia fazer tudo a pé e era longe. Então ele me tirou da lanchonete e me colocou como empacotador de caixa no mercado, que aí pelo menos não era uma atividade que sujasse muito a roupa, que ficasse muito cheiro. Me formei no magistério e aí em 84 eu fiz um concurso para o magistério de 1ª a 4ª série e passei no primeiro concurso. Eu sou professor da rede pública estadual concursado e assumi, na época se chamava escola isolada. Escola isolada. Eram aquelas escolinhas de interior, onde a escola era uma sala só, com mais 2 banheiros e uma pequena cozinha, mais um pátiozinho minúsculo. E ali o professor recebia numa só sala de aula. E no dia 23 de julho de 87, há quase 30 anos atrás, eu vim para Tubarão. Eu já era professor efetivo, vim para cá, sou filho da FESC na época, hoje Unisul. Tu tens essa formação também? Não, porque na 6ª fase eu mudei de curso, passei para Ciências e Matemática, para me graduar na área do magistério. Chegou a dar aula de matemática, então? Também no EABAT. Mas eu trabalhei muito mais na área administrativa lá no SEDUP, né? Foi quando eu conheci o meu pai de Tubarão, nosso saudoso Zé Santos Nunes, né? Com quem eu tive uma relação muito estreita, com ele, com a família. E com ele ingressei na vida pública. Já tinha anotado lá no teu caderninho que um dia eu quero seguir a carreira política? Já pensava nisso? Não até chegar em Tubarão. Não até chegar aqui. Aqui despertou isso. Despertou. Que eu não sei porquê, mas tem assim, ó, eu me lembro a primeira vez que eu vinha da BR-101 para cá pelo Morro do Formigão. Quando você chega lá em cima no corte, você tem uma visão, vindo de Jaguaruna para cá, você tem uma visão da cidade toda. E você sabe que eu, desde a primeira vez, cada vez que eu passava ali, mas antes ainda de entrar na política, eu pensava comigo mesmo, um dia eu vou ser o prefeito dessa cidade. Passava. Isso passava na minha cabeça, não sei porquê. Agora tem uma coisa que muita gente não conhece, que é uma habilidade que o nosso prefeito tem, de cozinhar, é isso? É a minha terapia. Eu gosto muito de cozinhar. Se eu pudesse, eu faria isso todos os dias. Aquele tempo no fogão, aquele tempo da preparação, de curtir, de celebrar a feitura da comida me faz bem. Isso traz o prazer. Você sabe que isso me dá mais prazer do que
o ato de comer em si, né? O ato de saborear a comida. E aí tem que ter pessoas para compartilhar. Tem que ter, por isso que eu gosto, uma feijoada, por exemplo, você tem que começar na sexta. E os amigos agradecem. Na sexta-feira à noite para servir sábado à tarde. Então, esse tempo todo, esse envolvimento, faz bem agrega. Porque você dá uma faxinada na cabeça, sabe? Você se envolve com aquilo e eu gosto de fazer tudo, de cuidar de tudo pessoalmente, então é uma terapia. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. Agradeço mais uma vez, a oportunidade sempre aberta. E está aceito o desafio para fazer um no fogão. Tá? Combinado. Convido você a assistir também Simplicidade lá no YouTube, no canal do programa. Resgate essa edição e também assista outras edições do Simplicidade, conversas aí que nos levaram a vários pontos da cidade de Tubarão para conhecer melhor alguns dos seus cidadãos, algumas das pessoas que vivem e convivem aqui na cidade. Um grande abraço, eu espero que você tenha um ótimo final de semana, continue se cuidando e a gente volta na próxima edição do Simplicidade. Até lá!